Olá, irmãos. Estamos começando hoje mais um SPN Cast, é o podcast do Seminário Presbiteriano do Norte. Hoje, com muita alegria, recebendo aqui entre nós o nosso irmão, reverendo, pastor Hamilton Rodrigues da Silva Rocha. Pastor Hamilton, se apresente aqui para o povo. Seu criado. Bom, pastor Hamilton, né? Eu sou de uma família maravilhosa. Deus me deu, nasci na igreja presbiteriana e eu quero dizer assim que eu fui criado por esta igreja. Eu vivi a minha infância, minha adolescência, minha mocidade, estou chegando na minha melhor idade na igreja, e isso me alegra muito o coração. Eu sou pastor presbiteriano, me formei neste que é um seminário maravilhoso, sabe? Que já é abençoado que aqui tem o privilégio de estudar. Então, eu já digo que eu tive essa grande bênção do Senhor de ser aluno nessa casa de profetas. No ano em que cheguei, o seminário atravessava grandes dificuldades. Tanto é que se cogitava que naquele ano não teria o primeiro ano. As dificuldades eram enormes. E por essa razão, nós tivemos que fazer um semestre inteiro em 2 meses. As aulas começaram no mês de maio. Não teve início das aulas, nós ficamos, como se diz assim, na expectativa do que iria acontecer no seminário. Então, muitos que estavam matriculados aqui foram para outros seminários. Eu fui, então, fiquei frequentando, assistindo aula no IBN, em Garanhuns, até que no mês de maio iniciou as aulas aqui no seminário, e eu tive o privilégio de vir para o SPN, onde tive excelentes professores, que na realidade nem os chamo de professores, mas de irmãos pastores que entravam nos nossos quartos, sentavam nas nossas camas e conversavam conosco. Era um convívio maravilhoso de alunos e professores. Era algo diferente e aprendíamos bastante. E fui muito feliz, privilegiado, em uma época em que se levava muito a sério 2 temas que são fundamentais no desenvolvimento da igreja, mas que hoje parece que não conta tanto assim, que era evangelização e missões. Aula de evangelização e as aulas de missões. Eram aulas que eram por demais iridas e práticas. Os alunos eram levados, nós viajávamos para interiores, para os sertões do nosso país, para fazer trabalhos missionários, como também evangelizar nas praças de Recife, nas regiões de Recife. Os alunos do seminário, na época, iam para esses lugares. Então, as aulas de evangelização e missões eram maravilhosas. Daquele tempo, nós temos Ronaldo Lidório, nós temos Norval, nós temos muitos grandes missionários na nossa igreja, que foram frutos desse seminário, teve sempre esse DNA. E hoje continua um seminário que ama isso. Então, pastores que têm amor pela igreja e trabalham pelo desenvolvimento da igreja, muitos têm saído do Seminário Presbiteriano do Norte. E aqui estive eu. Benção, amigos. Benção. Interessante esse ponto que você coloca da relação afetiva que a gente cria, né, com a denominação. Você fala desde ali da sua infância, com o ministério pastoral, hoje eu trabalho, né, com a igreja presbiteriana, e é uma denominação que tem uma história muito bela, né? E uma história missionária, né? Diga-se de passagem, né? Sim, não, eu convivi com os missionários no IBN, meus professores de escola dominical eram alunos que estavam se preparando no IBN, que davam as aulas na igreja de Heliópolis, em Garanhuns. Então, tive sempre esse convívio com os missionários que vinham lá, com o seu Disseu, quando visitava o IBN. Então, sempre teve esse encontro, né? Então, o plantar igrejas, o se desenvolver igreja,
nos despertou para um trabalho que seja cada vez maior. Olha, hoje, pastor, só 10% das igrejas presbiterianas têm congregação. É preciso que as igrejas se despertem, que os pastores se despertem, que os conselhos se despertem, a abrir novas frentes de trabalho. Porque nós queremos assim, a igreja presbiteriana não cresce. Não cresce por quê? Porque nós estamos fazendo tudo para nós mesmos. Temos, louvado seja Deus, nós temos nós temos a melhor formação, formamos grandes mestres, formamos grandes professores, grandes pastores, seminários em todas as regiões do país. Mas cadê o crescimento? O crescimento está ficando dentro. Temos igrejas que têm um bom crescimento em detrimento de outras que eu já encontrei com placa de vende-se. Então é triste. É hora de a gente repensar. A obra missionária nesse país precisa ser repensada no sentido de uma busca por um avivamento, por uma restauração nisso, que as nossas igrejas precisam abrir novos frentes de trabalho. Nós queremos uma igreja superlotada, com muita gente em pé. Sabemos que tem 5 famílias que moram naquele bairro, mas nós preferimos que elas estejam aqui no nosso templo, em pé, que não tem espaço para eles, do que vamos abrir um trabalho novo lá no teu bairro. Vamos abrir uma congregação? Vamos abrir um novo trabalho? Aquela cidade que não tem um trabalho presbiteriano tão perto de nós, a 15, 30 quilômetros, não tem um trabalho presbiteriano, a gente prefere, não, venham para cá. Gente, se começa a fazer, no coração de Deus, Deus vai abrir as portas, vai se multiplicar, a igreja vai crescer, ela vai continuar crescendo e vai crescendo também em outro canto, novas igrejas sendo plantadas. É isso que hoje nós podemos enxergar como algo maravilhoso, sabe? Que a igreja precisa buscar firmemente, é restaurar, é igreja plantando igreja, é toda a igreja ter sua congregação. Mas aí a gente diz assim, nós não temos dinheiro para isso. Eu gosto de dizer assim, nós temos, é o dono do ouro e da prata. Nós temos, do nosso lado, é o Senhor dos céus e da terra. O dinheiro vem em segundo plano. E sabe quem é que manda? Você acha, pastor, que é você que põe o dinheiro dentro da igreja? Você acha que é você que põe gente dentro da igreja? Esse mesmo Deus que faz isso com a sua igreja vai fazer lá naquele lugar também. Creia e vá à frente, vá avante, marche, leve seu grupo. Vamos incentivar, vamos trabalhar nos nossos seminários a evangelização, a missão. Estamos aqui organizando um trabalho de uma viagem missionária com os alunos do SPN. Isso será maravilhoso. Os alunos do seminário vão apoiar um trabalho missionário. Estou fazendo, outros seminários vão fazer isso também. E se nós fizermos isso, os nossos novos pastores vão sair sonhando, não em ser pastor de uma igreja grande, mas de ser pastor de uma igreja missionária que expande as suas tendas, que abre nosso trabalho. Aberto para servir, né? Aberto para servir onde o Senhor colocar. Interessante, Hamilton, você fala da experiência que você teve. Uma turma difícil, aquela dificuldade de semestre, mas é interessante, como você enche os olhos ali falando da experiência que você teve em Garanhuns, a experiência ligada ao trabalho em Pernambuco. Eu sempre falo isso aos alunos quando eles chegam aqui. O SPN ele não ensina só na sala de aula, né? No entorno dele, você tem toda uma estrutura de aparelhos presbiterianos. Você tem o IBN em Garanhuns, você tem as igrejas aqui que são envolvidas com o trabalho missionário, como a Primeira Igreja, a própria Igreja de Boa Viagem, Igreja das Graças, enfim, igrejas que são envolvidas com o trabalho missionário, que estão todas, Madalena, enfim. Como eu estou chegando aqui, conheço um pouco ainda essa dinâmica da
das igrejas aqui em Pernambuco. Mas sempre há espaço para o seminarista ele se engajar em alguma atividade missionária e aprender não só aqui na sala de aula, mas também colocando a mão na massa. Os latino-americanos falavam muito assim, chão da realidade brasileira. Eu nunca gostei muito dessa expressão, chão da realidade brasileira, porque ela passava muito a ideia de ser uma coisa contra americano, contra os Estados Unidos, contra teologia de fora, mas eu sempre gostei da expressão colocar o pé no chão da igreja local, né? Ou seja, é aquele que o Dr. Eber falava muito para a gente de teologia, mas aplicação na vida da igreja local. Aí, em que sentido, nesse ponto, tu podia desenvolver mais para a gente assim, o SPN, a importância dele para ti nessa Sim, jornada? quando a gente olha aqui, primeiro, a palavra de João Batista era muito clara, de João 3,30, convém que ele cresça e que eu diminua, sabe? Quando o seminarista ele entende que o ministério dele não é algo que para ser meio de vida dele, mas ser ele o instrumento de Deus para que convém que ele cresça e eu ser esse instrumento, ele não vai se acomodar dentro do seu quarto, ele não vai se acomodar dentro do seu gabinete, ou vai sonhar simplesmente em uma questão de estar num lugar e atrás de status. Porque o dinheiro nos dá status, mas quem nos sustenta é Deus. Quando o nosso coração se volta para termos o sustento da parte do Senhor, o Senhor sustenta e sustenta muito bem os seus filhos. Mas quando nós estamos a buscar status, caímos na tentação da inveja, da cobiça, da estagnação. Ficamos olhando muito para os ministérios dos outros. E o nosso? O que é que tenho feito eu para Deus? Por que eu não tenho saído de porta em porta pregando o evangelho? Porque simplesmente eu cruzo os braços e digo, é difícil. É difícil porque você nunca fez. Porque na hora que você começar a fazer, você vai descobrir que não tem dificuldade nenhuma. Sabe por quê? Porque quem faz é Deus através de você. O poder está em Deus. O poder da grande comissão está em Deus. Jesus Cristo diz, quando Jesus Cristo diz, ide por todo mundo, ele diz anteriormente, todo o poder me foi dado nos céus e da terra. Ide, portanto. Então, ele tem o poder. E a Bíblia diz que o evangelho é poder de Deus. Não é poder de pastor Hamilton, não é poder de missionário, não é poder de fulano, de ciclano, de pastor midiático. Não, o poder é de Deus. E agindo Deus, ninguém vai impedir. Agora, eu não vou para o campo agir eu, achando que eu é que vou fazer a diferença. Mas quem vai fazer a diferença é o Senhor, meu Deus. É o Senhor que me chamou, que me capacitou, que vai me capacitar, que vai me usar de uma forma extraordinária quando eu nem imaginava. Ele põe a palavra na minha boca, a sua palavra como espada. E aí a gente vê pessoas se rendendo a Jesus, pessoas se convertendo, em um país como o nosso, que eu já encontro uma geração de pré-adolescentes que nunca ouviram falar de Jesus. O Brasil já tem uma geração de pré-adolescentes e até adolescentes que nunca ouviram falar de Jesus. E quando eu falo Jesus o Jesus das Sagradas Escrituras. Eles viram um boneco, um ser pregado em uma cruz, um crucifixo, e sabe que ali é Jesus, mas não entende nada do que foi aquilo. Não sabe daquele Cristo que nasceu e viveu entre nós. Não conhece o Cristo que nos ensinou a amar. Não conhece o Cristo que nos ensinou a lançar as redes. Não conhece o Cristo que entregou a sua própria vida para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Então eu já encontrei nesse país, e não foi pouco, em vários estados desse país, eu já encontrei. Porque às vezes quando eu passo por uma localidade pequena ou tem uma casa isolada na beira de uma estrada, às vezes eu paro naquela casa e vou conversar com as pessoas. Eu sou pastor.
É, lugares que não às vezes as pessoas pensam que todo canto tem internet, tem Wi-Fi, tem telefonia que a gente pode assistir uma mensagem, ouvir uma prece. Não, tem lugares que não tem nada disso. E as crianças crescem, às vezes, até sem escola. E não tem quem digam a eles que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que palavra tão simples, tão conhecida, tão profunda, de um amor sem igual, de um amor indizível, porque Cristo ter morrido por mim foi a maior e melhor coisa que me aconteceu. E eu nem existia. E nunca na minha vida vai acontecer algo maior e melhor do que isso. E eu sou devedor disso ao meu Senhor. E eu quero viver e morrer servindo ao meu Deus, na minha amada igreja presbiteriana, e com a alegria de ter estudado no SPN. Isso. Porque é uma alegria muito grande ter feito o SPN. Eu gosto de dizer isso. Às vezes as pessoas ficam até achando que não é legal, tal, que não é legal. Não, não é legal. Gente, sou eu, é minha. Eu quero tirar a minha opinião. É minha opinião. É uma opinião agradável, porque aqui eu tive um Gerson Gouveia, um GG, um professor como o Gerson Gouveia, aqui eu carrego no coração como um grande exemplo de pastor, de professor. Ah, meus irmãos, não posso dizer de outra maneira, sabe? Que professores maravilhosos aqui. O próprio reverendo Augusto Nicodemos ainda não tinha nem ido à África fazer o seu primeiro mestrado. Era um pastor, aquela barba dele impressionava, né? Assustava os alunos, era durão. Aquele franzido de testa. Era? Foi duro. Era, batia o terror, o pastor Augusto batia o terror, mas era maravilhoso ser aluno dele. Sabe por quê? Porque ele ensinava com muito amor, querendo que os seus alunos realmente aprendessem a verdade, aprendessem a palavra. Para quê? Não simplesmente para ser dono de uma igreja e buscar status na igreja, mas ser um pastor capaz de cuidar da ovelha, não das 99, mas daquela também que ficou lá ferida. E às vezes, muitos pastores de hoje acham que não vale a pena ir atrás daquela que ficou ferida. Mas sabe esse significado de ir atrás daquela que ficou ferida? Está se perdendo. Deixa para lá a ferida. E hoje isso acontece até na vida de colegas pastores. Pastores que estão feridos, deixa para lá. É um assunto que a gente precisa voltar para ele. A gente já tinha conversado antes algumas coisas sobre isso, é importante, é um assunto muito importante que você levantou, Hamilton. Veja bem, pastor Hamilton falou aqui da importância do SPN na vida dele, no ministério. Eu queria até corroborar o que ele coloca no tocante a essa sintonia de professores e alunos. E há entre nós, né, um respeito entre alunos e professores, mas há também essa proximidade, né? Os alunos se aproximam muito da gente, a gente se aproxima deles, ora com eles, chora com eles, e isso é uma bênção. Você que deseja, aspira o ministério pastoral, preste bem atenção. O seletivo dos seminários da IPB já está aberto. Então, se você, no seu coração, tem o desejo do chamado ministerial e há a confirmação do seu conselho, da sua igreja, e você deseja se apresentar como aspirante ao Sagrado Ministério e fazer o seletivo, considere aí até o dia 30, não é isso? 30 de agosto, Oséias está aqui ajudando, 30 de agosto é a data onde encerra as inscrições do nosso seletivo. E claro, coloca lá, SPN, escolhe estudar no SPN. Ótima escolha. É uma excelente escolha, claro. O SPN, além de ser uma casa que já está há mais de já agora vai para 126 anos
né, de serviço na educação teológica dessa denominação e ajudando nacionalmente, né, e também internacionalmente como instrumento de Deus na obra missionária, tem procurado melhorar suas estruturas, tem investido, a IPB tem investido nisso, e será uma alegria enorme ter você aqui conosco. Então, converse com o seu conselho, você que é presidente presbitério, pastor, que está pensando em enviar ali o seu candidato ao Sagrado Ministério, considere o Seminário Presbiteriano do Norte. Hamilton, meu amigo, nós temos aqui uma coisa importante, que é falar da Junta de Missões Nacionais, né? Teu coração está também aí envolvido nesse trabalho, né? Olha, eu me coloco como um privilegiado pelo Senhor, quando o Senhor me colocou para trabalhar, servir ao Senhor na Junta de Missões. Eu fui diretor da Junta de Missões, eu fui vice-presidente da Junta de Missões, aprendi e aprendi muito com os colegas que foram diretores durante esses anos, e Deus me conduziu à condição que estou hoje como supervisor de campo da Junta de Missões. A Junta de Missões faz um trabalho maravilhoso nesse país, um trabalho desafiador, muitas vezes um trabalho até desconhecido, porque nós não temos empresas midiáticas para trabalhar conosco, e nós trabalhamos, às vezes, nas nossas divulgações, às vezes até tanto quanto o amador, fazemos trabalhos bons, mas hoje temos 200 famílias missionárias assistidas. Há um grande engano por parte de muitos que não conhecem o trabalho da Igreja Presbiteriana através da Junta de Missões Nacionais e se esquecem desse trabalho, porque eu conheci irmãs de igreja que não sabiam o que era JMN. O pastor dela nunca falou sobre JMN. Nunca falou do trabalho que esse país precisa ser alcançado. Por essa razão, nós temos hoje quase 4 mil municípios sem trabalho presbiteriano. Parece que não há um interesse. E quando se fala de JMN, chama-se, se engana, porque na realidade é uma comissão permanente do Supremo Conselho, acha que é uma organização que tem muito dinheiro. Não. O que nós temos é muito trabalho. E se tivéssemos mais dinheiro, mais trabalho teríamos, seria muito melhor. Afinal de contas, seria cada vez mais plantando igrejas. E juntos, igrejas, presbitérios, junta de missões, plantando igreja nesse país, significa justamente o crescimento cada vez maior. Sabe? Mas as pessoas julgam mal. Não, é muito difícil um projeto passar, é isso, tem aquilo outro. Gente, isso é mentira do inimigo. Isso é mentira do inimigo. É um trabalho sério, de homens sérios, tementes a Deus, que trabalham com o coração ardendo, dia e noite, por plantar igreja nesse país. Agora, o que a gente às vezes recusa é que quer plantar uma igreja num bairro vizinho, de uma cidade grande, que tenha muitas igrejas presbiterianas. Aí quer que a junta plante ali, enquanto no interior tem 40, 50 municípios que não tem um trabalho presbiteriano, eles querem, mandam um projeto para plantar no bairro vizinho. Nós plantamos em lugares que não tem trabalho presbiteriano. O missionário vai lá começar. E se você tem uma congregação aí num lugar que não tem um outro trabalho, está precisando, manda um projeto, uma parceria com a junta. Nós vamos analisar, vamos investir. E igreja, ore pela junta de missões. Isso que eu falei de crianças, do grupo de adolescentes que está chegando hoje, que já nunca ouviu falar de Jesus, estão aí. O nosso país precisa ser alcançado. E o trabalho da Junta de Missões tem sido incansável em relação a isso. A Junta não tem dinheiro, a Junta precisa. Nós vamos construir um templo agora em Araranguá. Precisamos de recursos para a construção desse templo. Precisamos que os irmãos se despertem a contribuir. Igrejas contribuam com a Junta de Missões. Não fique pensando que só as suas necessidades, há muitos outros que precisam de necessidade. E a junta só vai ser essa ponte. Esse dinheiro não vai ficar no bolso de nenhum diretor.
nem no supervisor, o secretário dizer que não, é essa ponte para o crescimento da igreja. E convido você a ser esse parceiro e ir lá em Araranguá quando for organizar o templo, lá em Santa Catarina. Coisa maravilhosa. Então é isso, a junta. Eu faço um trabalho de supervisão, onde eu vou ao encontro dos missionários, visitá-los. Eu não vou chegar lá no missionário dando chicotada neles, para eles trabalharem como se eles fossem escravos. Não, sabe por quê? Porque aqueles homens ali é o exército de Davi. Eu chamo eles que eles são o exército de Davi. É uma turma de sofredor, enfrenta lutas, dificuldades, que não tem todo o conforto de uma grande igreja, tudo que uma grande igreja oferece, tudo que uma grande cidade oferece. Está ele e a família ali, olha, lá lutando, trabalhando em um lugar, e aí sendo às vezes perseguido por falsos irmãos, perseguidos por outras denominações, e eles estão trabalhando, plantando igrejas, enfrentando lutas, desafios, chorando muitas vezes. Eu vou levar uma palavra de ânimo, de alegria, levar uma palavra que possa curar feridas, sabe? Levar uma palavra que possa motivá-los para que eles deem o melhor que eles puderem dar. Isso. Importante você fazer esse retrato da junta de missões, porque geralmente aquilo que diz respeito à estrutura da igreja presbiteriana fica em alguns canais, alguns nichos específicos, né? A gente vê relatório no Supremo Concílio, no Calvinos, então, ou às vezes em alguns trâmites, às vezes não fica tão público, né? Tão externo a gente tratar disso. E aí, uma das razões que eu queria ter esse bate-papo contigo, Hamilton, era exatamente tornar isso claro, né? Palpável, sobretudo para aqueles que estudam aqui no SPN. Né? Saber que a JMN está aqui, a base dela está aqui, né? Você está aqui representando uma base importante e a gente te vê aqui e vê também teu corre-corre, vê como você tem se distribuído no trabalho de supervisão. Então é muito importante assim esse retratar, sabe? Porque isso dá uma concretude, que é uma coisa que as pessoas precisam perceber. Não é só uma autarquia, né? É. Não é só mais uma... Não, tem uma obra por trás disso, né? Olha, eu gosto muito de dizer no programa Café com Missões, nós temos o aplicativo da Junta de Missões, o aplicativo da JMNPB. Você baixa esse aplicativo, lá você vai ter revistas, vai ter o quadro de missionários, não missionários, vai ter uma Bíblia, você vai poder conhecer os missionários, saber onde eles estão, orar. A cada dia da semana você vai orar por um missionário e abre lá o aplicativo, tem aquele missionário, você ora por ele, pelaquela cidade, sabe? De repente você até liga para ele e diz assim, não precisa falar muito, diz, meu irmão, ó, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou membro da igreja aqui, eu tenho orado por você, eu orei hoje por sua vida. Oh, gente, isso vai trazer uma alegria ao coração. Eu chego para o missionário e digo às vezes a ele, olha, a igreja está orando por você. E às vezes eu digo para a igreja, não me deixe mentir para eles, não. Não me deixe mentir para eles. Orem pelos nossos missionários. Eles precisam. Os filhos deles adoecem e eles não têm hospitais como os nossos têm. As esposas adoecem. Eles não têm, não. Estão em lugares difíceis. Sabe? Esquecidos, às vezes. Lugares que, às vezes, os presbitérios não querem nem aparecer lá. Sabe? E a junta apresenta. O secretário executivo fez um trabalho por excelência. Fez um trabalho numa revista, entregou na comissão executiva, distribuiu, todo o presidente de síndico teve acesso. Agora, será que os presidentes de síndico reúnem os presidentes do presbitério, reúnem as comissões executivas do presbitério e apresenta e fala, e conversa e dialoga? Ou parece que o presidente se identificou com aquilo ali, esqueceu, não vai para mais ninguém. Não chega no presbitério não chega na igreja. Não chega nos conselhos. E a situação fica assim, a gente lamenta. A gente lamenta, porque é esquecido, porque quando fala em missões, se pensa transcultural. Mas
Se o Brasil é um país transcultural, no fundo, Um transcultural. continente, né? Se Tem você for conhecer o Brasil, isso. você vai ver que ele é transcultural. O povo é diferente, as comidas são diferentes, o povo reage diferente. Falam todos português, né? Mas é um país de muitas culturas diferentes. São E vários Deus Brasis, né? colocou aqui a Igreja Presbiteriana do Brasil. E vamos ser do Brasil mesmo, gente? 4.000 municípios para a gente chegar. Há 4.000 municípios para a gente chegar. Isso. É possível chegar. Desafio está lançado, né? Desafio está Possível lançado. O Evangelho já nos chama, o Senhor Jesus já fala da necessidade da obra, que a obra é grande, né? Os campos estão verdes. Sim. E isso me leva aqui a pensar no que está acontecendo agora no SPN aqui, que é o CTM, né? O Centro de Treinamento Missiológico. Já acontece há algum tempo aqui no Nordeste. Você está falando agora, né? Salvo engano, agora Flávio Ulisses é hoje que está. Salvo engano, é ele quem está falando hoje. Eu né, tenho aula à noite. E você tem aula à noite. Quem conhece esse ritmo sabe como ele é puxado, né? Ele é de manhã, de tarde e de noite, é um intensivo. É uma imersão, né? É uma imersão na obra missionária. De que ministério é assim, sabe, pastor? Isso. Se o pastor Isso. pensa que de manhã não é dia de trabalho, não é dia de trabalho. Se você pensa que segunda-feira à tarde não é dia de trabalho, à noite é dia de trabalho também. Aí o povo está aí. O povo está aí precisando ouvir. O povo está aí precisando ser cuidado. Sabe? Então, é puxado. É. Mas não chega nem aos pés do peso da cruz. Verdade, é verdade. E esse preparo que tem do CTM, ele é um preparo muito importante, né? Porque não é só um preparo acadêmico, não é só uma questão estatística, né? Teve um dado importante que você colocou, é o estado que muitas vezes o obreiro chega, né? Sim, pastor. Ô, pastor. Dói o coração. Dói o coração porque, queridos que nos assistem, orem pelo seu pastor. Os pastores estão sofrendo, muitos pastores estão sofrendo. Crise de ansiedade, sabe? Preocupados. Às vezes, os pastores são questionados duramente pelos irmãos oficiais da igreja. Cuidem dos pastores, conversem com ele. Sabe, antes, o presbítero, antes de levar um assunto para discutir no conselho acerca do pastor, vai lá. Pastor, eu queria conversar com o senhor sobre essa situação assim, 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 assim. E, de repente, o pastor vai se despertar para algo. Fica de fora o constrangimento e as coisas se resolvem tudo mais fácil. Olha, a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. E quando ela cobre, o amor não põe para debaixo do tapete, não. O amor evita muitos pecados. Então, ame o pastor, ame a igreja, e você vai evitar muita coisa. Você amando o seu pastor, você vai evitar de falar mal dele. Você vai evitar de fazer grupinho na igreja para ser contra o seu pastor. Ame, ame. E sabe de uma coisa? O amor tem que estar presente na igreja, não tem? Afinal de contas, eu aprendi que a Bíblia ensina que Deus é amor. E por isso, quando o amor está presente na igreja, certas coisas não acontecem. Então, pastores, missionários sofrendo emocionalmente, carregando cargas profundas, receios. Ajude, estenda a mão, seja companheiro, seja amigo do pastor. Sabe? Não, se o pastor tiver que mudar, sair da igreja, que ele também entenda. Pastor, Deus não te fez a promessa de você ser pastor dessa igreja a vida toda, não. Chega o tempo de sair, sai com o coração alegre, confiando no mesmo Deus que te colocou aí, que te usou esses anos aí. Ele vai te colocar em outro lugar e vai te usar, talvez de maneira bem maior, bem mais experiente. Você vai ser bem mais feliz, talvez. Então, nós não fomos chamados
para ser pastor apenas de uma cidade, de um lugar, de uma igreja e ficar preso. Eu já ouvi, às vezes, um colega dizer que estava preso pela boca. Fique preso pelo Deus que te chamou, sabe? E se chegar o tempo dele te tirar daí, houve um tempo que Deus queria que o povo saísse de Jerusalém e Jerusalém foi destruída para que o povo se despertasse disso. Pastor, eu aprendi uma coisa muito grande aqui no Seminário Presbiteriano do Norte. E nós precisamos ter sabedoria na hora de sair. Sabedoria na hora de sair. Tem muitos pastores que destroem seu ministério na hora de sair da igreja. Na hora de sair da igreja, agradece a Deus a honra que Ele te concedeu de pastorear aquela igreja. Chegou o tempo de sair, não fica com raiva de ninguém, não. Não carrega mágoa, ressentimento de ninguém, não. Ah, porque sair, porque o presbítero, porque o conselho, porque fulano, porque... Não! Sai, deixa no teu coração que o Senhor vai me levar aonde Ele quer que eu vá. E eu vou. Mas a gente hoje vê, pastor, muito sofrendo, ressentimento, sabe? Sentimento, às vezes, de revolta, e revolta a família, entristece. Filhos se afastam da igreja, porque o pastor chega em casa carregando um monte de mágoa, e aí fala, conversa na mesa, fala, e os filhos vão crescendo ouvindo isso. Que seu filho nunca ouça você falar mal da igreja, nem dos irmãos da igreja, são suas ovelhas. Deus te confiou elas. E você precisa cuidar delas, mesmo que elas tenham uma opinião diferente da sua. Isso eu digo aos meus colegas pastores. E sabe, e nisso tenha você sabedoria. Supere, não tenha medo. Ah, vai ter eleição pastoral esse ano. O que é que vai ser? O que é que vai ser? Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se Deus quiser que você continue na igreja aí, não vai ter assembleia nenhuma contaminada que te tire daí. Não vai ter. Não vai ter. Você vai ficar aí porque é Deus que te colocou aí. Ou você acha que você está aí porque você é o bom, que você é o dono da igreja? É o Senhor. Nós somos servos dele. E não tem nada melhor nesse mundo do que servir ao Senhor. E servir ao Senhor com alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não fique se lamentando, não fique murmurando. Toda murmuração é motivo de oração. Ao invés de murmurar, ore. Toda lamentação é motivo de clamor ao Senhor. Clame. E o Senhor do céu te ouvirá, te fortalecerá e vencerás no teu ministério, porque o Senhor está contigo. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Isso. Hamilton, eu acho que é essa pegada de correr o risco, né? Talvez não seja exatamente essa ideia, né? Correr o risco, às vezes, é uma linguagem muito do mercado financeiro, daquela questão dos riscos que estão envolvidos. Mas é aquela questão de depender, né, da providência de Deus o tempo todo, né? Eu sempre lembro muito daquela expressão do apóstolo Paulo: eu vou para Jerusalém sem saber o que amanhã me acontecerá. Né? Eu vejo você falar com essa paixão, a maneira também como você... A gente que te conhece já há um tempo, né? Eu te conheço de Fortaleza, eu estava lá, e a gente tinha um obreiro que precisava entrar num campo, e a gente bateu aquele papo por telefone, e depois em seguida já reuniu, tudo pela providência do Senhor, né? E aí a gente conseguiu entabular aquele projeto com a Junta de Missões lá em Fortaleza, e daquele tempo para cá, e esse tempo aqui em Recife, quem te conhece, do jeito que você está falando aqui, do jeito que você fala lá fora, né? Não é só aqui porque está sendo gravado, Oséias e Anne. E o CTM
Do mesmo jeito, o Zé está aqui lembrando isso para gente. Então, assim, quem te conhece sabe dessa tua vibração, né? E desse teu cuidado, né? Também com a obra, né? Sabe disso. E eu queria aproveitar esse ponto. Se você está gostando desse debate franco, aberto, porque isso é o SPNcast. É um espaço onde a gente abre também o nosso coração, a gente rasga o nosso coração, a gente chora, se emociona junto. Mas aí faz o seguinte: não deixa esse conteúdo se perder no éter da internet, não. Clica no sininho, curte o vídeo, compartilha, deixa o teu like, porque é a maneira como o YouTube vai divulgar. E eu tenho plena certeza de que essa conversa que a gente está tendo agora, pastoral, de coração aberto, certamente ela pode abençoar a vida de um obreiro, do teu pastor, de um irmão, né, que está de alguma maneira abatido. Hamilton, eu queria ainda continuar nesse assunto, sabe? Porque a gente escuta muito falar. Escuta não, isso é uma realidade, né? A gente vê hoje, assim, muitos colegas que estão se afastando por burnout, né, do cansaço extremo. Às vezes há uma exigência muito grande, e às vezes sem quantificação. Eu vou te dar um exemplo aqui disso. Eu lembro de uma ocasião em que eu fui confrontado mais ou menos assim. Pastor, o senhor visita pouco. Aí eu disse, meu irmão, quantas visitas o irmão acha que eu tenho que fazer para ser uma visita que de fato contemple, né, a expectativa que o irmão tem das visitas, né? E aí disse, não, eu não sei, o senhor que sabe. Aí eu até brinquei com uma linguagem da política que dizia assim: a gente deixa a meta aberta e depois que a gente cumprir a meta, a gente dobra a meta, né? É o que eu falo assim, é o dilema do prisioneiro, né? Às vezes a comunicação ela é cerrada, às vezes ela não é. E aí, um ponto, né? Um ponto, às vezes, da sobrecarga que eu vejo com respeito aos ministros, né? E às vezes eles recaem aqui no CTM, na JMN, e acaba sendo um cuidado teu, acaba sendo um cuidado de outros, né? E o que a gente tinha conversado antes era assim, os meios, né, as alternativas que a gente podia pensar para apoiar esses nossos irmãos, né, feridos, para que de obreiros feridos eles agora sejam instrumentos, né, também na obra de Deus para a obra missionária. Olha só, não espere tudo do seu pastor. Espere o melhor. E, pastor, não deu tudo para a igreja. Deu o seu melhor, sabe? E não se cobre além daquilo que você pode e deve fazer. Mas seja fiel no que você faz. Isso, fidelidade. A fidelidade, a sua fidelidade diante do Senhor, do Deus que vê o coração, do Deus que te conhece profundamente e sabe da tua sinceridade. Então, não ande ansioso ou querendo mostrar serviço para agradar aos homens. Perfeito, amigo. Porque os homens podem hoje te agradar de um jeito, se agradar de um jeito, amanhã pode querer se agradar do outro. Mas o Senhor é quem dirige os teus passos. Não pense você que quem te sustenta é o salário que tu ganha. Quem te sustenta é o Senhor. Porque o salário que você ganha pode te dar muitas coisas, mas o que te faz mais feliz, ele não dá. Pensa bem nisso. Então não fique correndo atrás de buscar fazer tudo para que seja bem visto, mas procure fazer o melhor para que o nome do Senhor seja glorificado. Não viva ansioso por coisa alguma, disse o Senhor Jesus. E esse mesmo Jesus, ele diz, há um versículo na palavra de Deus que eu amo muito, pastor. Até ontem eu citei na aula, e muita gente que já me ouviu já me conhece, sabe disso. Eu gosto demais do Salmo 23, mas o final dele é que eu sou apaixonado, como se diz por ele. Ele é quase que eu escuto todo dia ele.
certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e estarei para sempre na casa do Senhor. Não é de vez em quando, é todos os dias que a bondade e a misericórdia do Senhor estará com você. Quer coisa melhor do que isso? Descansa o teu coração. Tenha paz no Senhor. Saiba que Ele cuida de ti. Ele vai cuidar em todo o tempo. Injustiças, você vai sofrer. Você vai sofrer. Mas não deixe que a injustiça tome conta do seu coração e transforme as suas atitudes. Tenha sempre as atitudes de um homem de Deus, de um homem que teme ao Senhor, que confia nele e sabe que as injustiças que você sofre hoje, amanhã você pode ser um mestre nela e pode ajudar a muitos que estejam passando pela mesma coisa. Então, tenha os sofrimentos na sua vida como escola. Leve como um aprendizado. Não tome para si como algo para te destruir. Muito pelo contrário. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo disse: Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o apóstolo diz assim, que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Aí, ó, mais que vencedores. Teu time perde o campeonato, tu fica triste, mas com Jesus tu não perde nunca. E aí é curar a alma, é saber justamente quem está cuidando de você, sabe? Porque o salário nos dá status, mas quem nos sustenta é o Senhor. E esse sustento nunca vai faltar. É um coração de servo, né? Tá aberto para o Senhor, para onde Ele quiser te Isso, enviar. sim. E aí tu tem uma história interessante, porque você foi pastor de igreja há muito tempo, né? Sempre esteve envolvido com o ministério de igreja e hoje está servindo com muita alegria na junta. A gente não escolhe, né? É uma coisa que o Senhor vai direcionando e vai colocando a gente para servir. E uma outra coisa que você colocou, Hamilton, não é a performance, não é o brilhantismo, né? Não. É a fidelidade, né? Sim, sem Fidelidade diante do Senhor, sem né? dúvida nenhuma. E coisa preciosa. Sem dúvida nenhuma. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo que eu estou no lugar que Deus preparou a minha vida toda para eu estar, pastor. É impressionante. Eu posso até não continuar por muitos anos na junta, sair da junta de missões, mas hoje eu não tenho dúvida alguma que eu estou aonde a história da minha vida, escrita pelo Senhor, me levou. Então, eu não vejo Deus escrevendo história ruim para mim, não. Muito pelo contrário. Eu olho para trás, teve dias que eu chorei muito, teve dias que eu sofri muito, teve dias que eu perguntei ao Senhor, por que, Senhor, tudo isso? E hoje eu sei a resposta. E hoje eu posso, com muita facilidade, dar conselhos e orientar pessoas por coisas que eu vivi. Não foi por coisas que eu ouvi ou porque eu li, mas porque eu vivi. E porque eu vivi e tomei para mim como um aprendizado, não como algo para me fazer sofrer, mas para algo para que eu pudesse aprender. E aprendendo, eu posso ensinar a outros a cuidar da igreja do Senhor, a igreja que o Senhor morreu por ela. Pastor nenhum morre pela igreja. Quem morreu foi o Senhor. Pastor não coloca ninguém dentro da igreja. Quem coloca é o Senhor. Quando o pastor prega a palavra, leva a mensagem, o Senhor traz para a igreja. Quem traz para a igreja é o Senhor. Quem colocou os bichinhos dentro da arca de Noé foi o Senhor. E foi o Senhor que fez essas escolhas. Então não foi Noé que escolheu bicho nenhum. Foi tudo Deus que trouxe.
assim também na igreja, foi todos Deus que trouxe. E Deus colocou a nós para cuidar. Vamos cuidar. Haverá o tempo que Deus vai dizer, não, agora você vai cuidar de outros em outro canto. Ah, mas aí eu vou ganhar menos. Não tem problema. Menos com Deus sempre será mais. Sempre será mais. Eu sempre lembro lá de Atos. Vou para Jerusalém sem saber o que amanhã me acontecerá. Né? E ao mesmo tempo em que depois Paulo vai dizer para os filipenses, tudo posso naquele e me fortalece, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Acho que essa conversa pastoral, clara, direta, ela é importante para os nossos alunos, também para a igreja ter ver com uma transparência como é esse nosso preparo. E muitas vezes as pessoas veem o ministério pastoral como uma espécie de trampolim para um status maior. Sendo que quando a gente está imerso nele, o que a gente sabe é que o ministério pastoral é para quem quer servir a Cristo, se humilhar diante de Cristo e dedicar os melhores anos da vida a Cristo. Eu vejo você falar, Milton, eu vejo seu entusiasmo, eu fico grato ao Senhor porque o irmão já caminha com uma certa experiência, né, na jornada do ministério. Mas o irmão continua falando com entusiasmo, continua falando com alegria, com amor. Né? Eu acho que isso traz um alento para o meu coração. Você está pastoreando minha vida hoje aqui. Traz um alento também para o meu coração. Hamilton, eu queria encaminhar já para o nosso encerramento, Poxa vida, eu pensei que era até 6 da noite. Hoje podia aqui, é porque o Oséias e a Anne estão aí com compromisso, a gente precisa encurtar aqui nossa conversa, viu? Tá certo. Mas outro dia eu volto. Isso, então, você está por aqui e pode ter certeza que a gente ainda vai ter outras conversas aqui. Amém. Hamilton, assim, acho que é importante a gente demarcar assim, esse perfil do obreiro para a obra missionária. Você que tem andado aí pelo país, tem visto, você sabe que tem vários Brasis, né? Ali, às vezes precisa ter a pessoa certa no lugar certo, né? Também para o trabalho da obra missionária. Mas, assim, diante de tantos meninos que estão chegando agora aqui no seminário, né? E primeiro ano, segundo, terceiro, aquela ansiedade do quarto ano, para que campo eu vou? Campo não falta, né? A gente sabe disso. Tem aí os lugares que precisam ser tratados. Mas o que é que tu diria para a gente aqui como sendo o perfil? O que não pode faltar no obreiro com o foco na plantação de igreja? Amor pelas almas que não conhecem a Cristo. Amor por aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, aqueles que estão sem a possibilidade, sabe? E a gente, antigamente, pastor, a gente pregava nas praças e dizia assim, procure uma igreja mais próxima de sua casa. Hoje eu não digo mais isso. Pois é, papai. Lamentavelmente eu não digo mais. Papai, eu ouvi um programa de rádio da igreja pregava luterana. E dizia, procure uma igreja mais próxima de sua casa. Hoje eu não posso dizer isso, porque eu sei que existe muita diferença de igreja para igreja. Mas eu quero dizer que o amor a levar a mensagem do Evangelho para Cristo, não tendo aquilo que já volta a falar, não tendo uma outra preocupação, senão ver o Senhor te usando, te conduzindo às almas que estão perdidas e se encontrando com Jesus. É maravilhoso demais. Mas eu quero voltar um pouquinho lá atrás, porque quando eu dei aula no IBN, há muitos anos atrás, eu perguntava sempre para os alunos que chegavam no primeiro ano qual foi a sua maior dificuldade para chegar aqui. Qual foi a maior barreira que você precisou para chegar aqui? E, lamentavelmente, a resposta de muitos era papai e mamãe. Papai e mamãe quer que o filho seja médico, engenheiro, ou seja, quer que tenha uma profissão que dê a ele dinheiro. E aí o filho muitas vezes vai crescendo com isso, com essa ideia. E às vezes termina indo pastor, e aí a gente vê pastor aí que ganha bem, louvado seja o nome do Senhor, ganha cada vez mais, não estou nem aí com dinheiro com quem ganha, tá entendendo? Mas o que eu quero dizer é o seguinte,
que não seja essa motivação, sabe? Porque o obreiro que se sente motivado no quanto vai ganhar, quando eu começo a conversar com alguém que quer ir para o campo e ele já quer levar uma conversa para o centro financeiro, eu já vejo com maus olhos. O missionário num campo, muitas vezes, ele ganha, às vezes, até um dos maiores salários da cidade. A realidade é essa. Da igreja, com certeza, ele é o maior salário. A junta, a igreja não paga um salário ruim. Mas esse pagamento não é por aquilo que ele faz. Porque, às vezes, tem gente que eu já vi um irmão de igreja chegou para mim dizendo quanto era que valia um sermão que o pastor dele pregava. E eu digo, mas ele só faz pregar mesmo? Ele é isso aí? Não, o obreiro é aquele que faz. É aquele que está fazendo, é aquele ser que abriu mão de muitas coisas para estar num determinado lugar servindo ao Senhor. Então, o obreiro tem que ter um coração aberto para servir ao Senhor e que ame as almas que estão por aí afora, precisando conhecer o que Jesus Cristo fez por nós. Não é nada de difícil dizer para as pessoas o que Jesus fez por nós. A gente diz o que aquele político fez, a gente sabe o que aquele político deixou de fazer, mas a gente não tem coragem de dizer o que Jesus fez. E o que Jesus Cristo fez, ninguém faz. Tu consegue ver esse traço da motivação, como isso respinga? Porque tu é o supervisor da junta, tu consegue ver como isso respinga nos resultados? Sim, sim. Às vezes eu chego num determinado campo e encontro o missionário vivendo dias difíceis. E eu procuro levar a ele a verdade de Deus, a palavra de Deus para ele. Porque às vezes eles estão ali, são sempre preparando o sermão, trabalhando a palavra para pregar, e muitas vezes até não tem tempo de ouvir. E eu vou e levo de uma forma muito, levando a eles a saber que eles não estão sozinhos, não. Que tem uma igreja que está orando por ele e que Jesus está com ele. E que ele precisa ser apenas um instrumento. E Jesus vai fazer a coisa acontecer. E as coisas vão acontecer. Acredite, vai acontecer. Não, mas não queríamos um terreno. O terreno. Paz, não tinham dinheiro para comprar o terreno. De repente chegou uma pessoa e disse: eu compro o terreno. Compro o terreno. Não tinha dinheiro para construir a igreja. Não. Já tem tanto, começa a fazer. Essas são as coisas, ou seja, nós temos o Deus Todo-Poderoso do nosso lado. Não confia nele. Faz a tua obra com alegria. Eu sempre digo para os missionários: alegre o coração. Alegre o coração. Porque com o coração alegre, você transmite o verdadeiro evangelho. Se transmite o evangelho com um coração triste, que pode transmitir o evangelho com o coração triste? Porque o evangelho é a coisa que nos dá mais alegria, é o evangelho. O que nos traz mais alegria é o que Cristo fez por nós. E eu vou transmitir isso com tristeza? Eu vou falar com as pessoas tristes? Eu vou falar com as pessoas carrancudas? Eu vou falar com as pessoas sobrecarregadas de coisas? Não. Porque eu aprendi, Jesus Cristo dizendo assim: vinde a mim todos os que estão aqui. Esses todos, a gente às vezes pensa que são as pessoas do mundo. Não, às vezes quem está sobrecarregado sou eu. E Jesus está dizendo: vem a mim e eu vos aliviarei. Eis que estou à porta e bato. A gente chega e diz assim para as pessoas, que Jesus está dizendo para as pessoas abrir a porta. Essa porta, às vezes, que está fechada é a porta do meu coração. Se fechou, deixou Jesus de fora. Porque eu achei capaz, eu me achei capaz, eu me achei inteligente, eu achei que eu sei fazer, e começo a fazer achando, e deixei Jesus de fora, e Jesus está batendo na porta. Ele quer entrar. Então deixa Jesus dentro. No teu projeto missionário, deixa Jesus dentro. No centro. E o resultado vai vir. Prega. A tua ordem, a ordem para você é pregar. A outra parte é de Deus. E eu tenho certeza que Deus não vai deixar de fazer a parte dele. Ô Milton, tocou agora num ponto também central. A perseverança naquilo que é certo, né? Que é a pregação do Evangelho. Eu recordo a experiência que todo seminarista deseja quando ele sai
do seminário ser pastor auxiliar, porque ele fica ali pelo menos um tempo aprendendo, né? Eu tive esse privilégio. Pois é, eu não Um dos tive, melhores amigos e irmãos que eu tenho. pronto, não tive esse privilégio, mas eu precisei logo assumir um campo, missionário, que ainda era uma congregação. Aí, depois das nossas parcerias com as autarquias da IPB, aí veio então para a organização de igreja. Mas eu lembro de uma conversa com o irmão, ele chegou e disse assim: Pastor, o senhor está vendo aí, isso já estava com uns 3 anos, né? E tu conhece aquele dito, né? No primeiro ano, bendito aquele que vem em nome do Senhor, né? O obreiro missionário sempre assim. No segundo ano, com que autoridades diz essas coisas, né? E no terceiro crucificam, né? Esses 3 anos de convivência com a igreja local, são 3 anos assim muito focados, né? De muito de autoconhecimento, conhecimento também do rebanho. E ele olhou assim para mim e disse: Pastor, essa igreja só tem velhinhos, né? E assim não vai dar, não. Como é que os adolescentes vão chegar? E eu lembro, Hamilton, voltei para casa pensando: e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? E aí me veio realmente esse discernimento, orando, pedindo graça ao Senhor. Ou continuar, mudar o que precisa mudar. A gente muda a data disso, horário daquilo, programação daquilo, tenta isso, tenta aquilo outro. Mas de uma coisa a gente não abre mão: a fiel pregação da palavra de Deus. E o Senhor veio trazendo os frutos conforme o seu tempo. Esse é um ponto importante que tu tem destacado, colocado aqui para gente. E às vezes, para quem está no olho do furacão, né, doído, sofrendo, temeroso, ansioso, às vezes até receoso de ir para um campo pequeno para iniciar um trabalho, e às vezes não motivado, porque perde de vista esse foco, né, de que a gente não depende dos proventos, a gente depende do provedor da obra, né? Verdade. Que é o Senhor, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Em todos os aspectos. No desenvolvimento da igreja, no crescimento da igreja, no patrimônio da igreja, em tudo. Nós somos incapazes. A Bíblia diz que somos incapazes até de pensar por nós mesmos. Se Deus não nos der essa capacidade, nem levantar hoje, você levantava. Se hoje estou aqui, foi o Senhor que me trouxe até aqui. Qual foi a capacidade e a força que eu tive para isso? Eu louvo a esse Deus soberano, poderoso, que me ama tremendamente, ao ponto de não negar o seu filho, para que morresse naquela cruz para me perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Vida essa que eu não perco nunca. E esse amor pelo meu Senhor é o que eu quero carregar sempre, sempre no meu coração. E dizer justamente aos obreiros, justamente isso: me ame ao Senhor. Porque vale a pena, sabe? Esse amor, porque ele é digno. Ele é digno desse amor, dessa entrega, dessa dedicação. Não há esforço, não há dor que possa nos impedir de amar a esse Deus, sabe? E quando a gente vai e faz, a gente prega. A Bíblia diz que Jesus pregava e era uma multidão. E aí eu já ouvi, até também já preguei, né? E muitos ali eram curiosos, muitos ali iam para aquele. E uma multidão. No final do Sermão do Monte, estava todo mundo admirado, porque ele falava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Falava como quem tinha autoridade e não como escriba. E a multidão estava ali. Hoje as pessoas, às vezes, para arrumar desculpa, não tem ninguém. Prega com autoridade e você vai ver o que o Espírito Santo de Deus vai fazer através de você. Não se esqueça que a autoridade da pregação está na fidelidade a ela. Está na fidelidade às Escrituras. Não vá com história de carochinha, não. Vá com a verdade.
E a palavra de Deus nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Orou Jesus por mim e por você. Então, Jesus Cristo, a multidão seguia ele para ouvi-lo pregar, porque ele pregava como quem tinha autoridade. E as pessoas viam graça na sua Exatamente, palavra, né? exatamente. Porque ele era diferente dos escribas, os religiosos, conhecedores, tanta coisa. Mas Jesus como quem tinha autoridade. E em todo o seu sermão, essa autoridade era posta. Porque a glória sempre transferia ao Pai. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ô, amigo, que bênção, bênção. Hamilton, eu gostaria aqui de conversar contigo ainda mais e mais e mais. Sabe, eu acho esse tipo essa conversa como a gente está tendo hoje aqui, ela é uma conversa importante porque às vezes as pessoas pensam que a junta de missões é uma coisa engessada, é um organismo, é uma estrutura. Claro que tem toda a parte organizacional. Normatizada, né? Isso, Tem que ter sua isso. A organização. nossa igreja é uma igreja de ordem, né? De ordem e Exatamente. decência. Mas tem esse fervor, né? Tem Claro. esse amor pela obra missionária, que é contagiante, né? Que é contagiante e que é uma etapa que não se pode perder. Eu acho que a grande experiência do CTM é quando a gente encontra esses irmãos assim apaixonados pela obra, como por exemplo Sérgio Lira, Sim, né? O sim, Sérgio Lira com sim. as limitações que tem, mas um homem apaixonado pela obra, né, do senhor. O reverendo Flávio Ulisses agora aqui com a gente. Daqui a pouco o Chung que vai estar com a gente. Você que está trabalhando, operando, viajando o país, conhecendo a obra. Isso é importante que as pessoas saibam, né? Que não é apenas um cargo. É importante que as pessoas saibam que é um serviço, É o meu ministério. um É o meu ministério. ministério, um ministério onde você está em lugares, como você mesmo disse, desconhecidos. E um ponto importante ainda da pregação da palavra, você tinha falado assim de adolescentes e jovens, né, que de gente que não sabe nem o que é o evangelho ainda, né? E o último dado do censo apontou que há um crescimento de jovens adentrando, o que reforça mais ainda como a gente tem um campo aberto para falar para uma juventude inteira Sim, sim. que cansada de uma vida sem propósito ou significado, cansada das ideologias que lhe são propostas, frustradas, com raiva, e a única solução para o coração delas é o Evangelho. E aí eu queria conduzir essa parte final agora, Hamilton, te desafiando assim a fazer um apelo, né, para os nossos seminaristas, para os pastores que essa hora estão pensando no seu ministério, pensando na sua vida, né? Você como um supervisor da junta, um pastor de ovelhas, um homem que ama a Igreja Presbiteriana do Brasil, que palavra você daria então a esses irmãos? A palavra do Senhor nos diz que fiel é aquele que chama, o qual também o fará. Quem faz é o Senhor, tá? Tira o teu cavalinho da chuva, porque não faz nada, não. Quem faz é o Senhor. Quem sou eu para fazer alguma coisa? Se o Senhor não fizer através de mim. E antes de fazer minhas viagens, visitar os campos, eu peço a Deus, Senhor, em nome de Jesus, que eu vejo o investimento que a junta faz. Isso me incomoda, eu fico preocupado. E eu oro a Deus e digo, Senhor, se não for para eu ser bênção, não me deixa sair daqui, não. Porque eu não quero chegar num campo, viajar, deixar minha esposa para trás, ir para uma viagem, um campo distante. Eu não vou para a Costa de Sauípe, não. Eu não vou para turismo, não. Eu vou para lugares distantes. Eu vou lá e chegar a encontrar o meu irmão lá. Eu quero alegrar o coração dele. Eu quero dizer que a junta está junto com ele, que ele não tem que estar preocupado com outra coisa a não ser fazer a parte dele. A parte dele é abrir a boca e pregar o evangelho ali, sabe? Porque esse evangelho, volto a dizer, é poder de De Deus, não é Deus. de seu ninguém,
Não é poder teu, não, é de Deus. Então prega esse evangelho. E o Senhor vai transformando vidas, e vai suprindo as tuas necessidades. E quando a gente vê, de fato, hoje, uma turma mais jovem chegando na igreja, porque essa turma mais jovem, hoje, eles estão saindo das questões ideológicas que esse mundo está querendo pressionar, e eles estão pensando. E quando eles pensam, eles entendem a verdade da doutrina calvinista, da doutrina reformada, e eles entendem a verdadeira palavra, e eles têm anseio por isso. Então, eu creio que nos próximos anos a igreja vai crescer numa ala jovem, que vai buscar esse conhecimento, que vai se questionar diante dessa pressão ideológica. E quando ele se questionar diante dessa pressão ideológica, a doutrina reformada precisa estar muito bem posta também, para contrapor. E aí ele vai ver, não, a verdade é isso mesmo. E quando ele conhecer o que Jesus fez por ele, Isso. ninguém te amou mais do que Jesus Cristo te ama. E está sentado à direita de Deus, intercedendo por você agora. Na tua dor, Jesus está sentado à direita de Deus, intercedendo por você. Ele não se esquece. A bondade e a misericórdia todos os dias. Amém. Amém. Hamilton, muito obrigado, meu amigo, por ter atendido o nosso convite para estar aqui. A gente sabe das suas atribuições, a gente sabe agora do CTM que está acontecendo, como ele movimenta, né? Todo mundo aqui, a atenção que tem, e saiba que esse seminário, a pessoa do nosso diretor, o doutor Zé Roberto, tem orado por você, tem orado pela Junta de Missões. Você sabe disso porque ele sempre fala, isso aqui tudo está à disposição JMN. da JMN, do Reino de Deus, da Exatamente. obra, né, da Exatamente. obra do Senhor. E é uma alegria para a gente estar te recebendo aqui. E eu rogo ao Senhor que ainda na aula que tu tem para dar hoje, nessa semana tu está aí trabalhando com os nossos obreiros que estão se preparando, que o Senhor te use poderosamente. Amém. Assim como o Senhor te usou aqui, trazendo conforto também para o nosso coração. Amém. Pedir para o Senhor orar para a gente. Sim. O Senhor, agradeço também pelo privilégio de poder participar desse podcast do meu amado Seminário Presbiteriano do Norte. E em nome da Junta de Missões Nacionais, dizer para você, junte-se conosco. Venha fazer parte da Junta de Missões Nacionais, intercedendo, contribuindo e até se inscrevendo. Se deseja trabalhar com a Junta de Missões Nacionais, entra no site da JMN e lá na aba Candidatos, preenche lá a aba, preenche as perguntas, os pré-requisitos e, quem sabe, o Senhor vai estar abrindo uma porta para que você possa trabalhar com a Junta de Missões Nacionais, o que para nós é uma grande alegria e para Deus toda honra e toda glória. Vamos orar. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus a quem servimos, o Deus a quem amamos. E nós queremos, ó Deus, te agradecer porque nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. E esse amor maravilhoso do Senhor por cada um de nós não poupou, ó Deus, o teu próprio Filho, unigênito Filho, que se entregando na cruz do Calvário, padecendo sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, mas ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, está sentado à direita do Senhor. Esse teu Filho amado, Pai, aguardamos a sua volta. E enquanto aguardamos a tua volta, Pai, motiva o coração da tua igreja a pregar mais e mais o Evangelho da graça do Senhor e que muitos, ó Deus, se rendam ao Senhor, tendo o Senhor
como Senhor e Salvador de suas vidas. Em nome de Jesus, abençoe este seminário. Abençoe os presbitérios, desperta vocações, ó Deus. Jovens, ó Pai, que com o coração cheio de amor, venham, ó Deus, estudar no Seminário Presbiteriano do Norte e assim, ó Deus, serem pastores segundo o teu coração, para a glória do teu santo nome e para o bem da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, você que ficou até aqui, até o final. Olha, curte, deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e assim você ajuda a repartir essa conversa tão franca que tivemos aqui sobre ministério pastoral, perfil do obreiro. Então, não deixa de fazer essa parte. Não adianta, não passa adiante essa parte do nosso podcast. Ela é importante. Quero agradecer aqui mais uma vez a Oséias, Anne, que sempre dão suporte para a gente aqui na área técnica. Mais uma vez, a Milton e a você que ficou até o final. E o Senhor te abençoe. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.